diferente de ninguém, quase todo mundo faz assim. Eu me sinto bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. A senhora, a senhorita e também o cidadão, todo mundo que se preza nega fogo não. Eu não sei viver sem ter carinho, é a minha condição. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Eu não sei viver preso ou fugindo. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. E hoje vamos falar sobre a palmada, ou a proibição dela. O projeto, que ficou conhecido como Lei da Palmada, propõe mudar o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente e proibir, assim, o uso de castigos corporais na educação dos filhos. O governo quer regulamentar o que está previsto na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil e mais 191 países. Tapas, beliscões e outros tipos de agressão fizeram parte da sua educação? E com os seus filhos, o que você procura fazer? Nossas equipes foram às ruas e prepararam reportagens sobre este assunto tão polêmico. Veja os destaques desta edição do Papo de Mãe. Os pais podem ou devem dar um tapa, um beliscão, uma palmada de vez em quando? O que acham os filhos sobre a lei da palmada? Eu acho que vale mais a palmada do que não sair, né? Quem nunca apanhou, né? Não tinha um negócio de às vezes ter que dar uns tapinhas para poder dar um corretivo? Nós nunca apanhamos os nossos pais e nunca batemos os nossos filhos. Não existe palmadinha. A palmada ou palmadinha ou palmadona sempre é uma violência. Então, para falar sobre este assunto, vieram aqui hoje a Cida, que tem 3, quer dizer, está esperando o terceiro, né, Cida? Qual a idade das suas filhas? Uma tem 20, vai fazer 21. Que é a Luana. Tem a Luara, que vai fazer 9 também. Que tá aqui. Isso. A Luana não veio? Não, a Luana é casada. Tá só a Luara? Só tá a Luara. E quem que vem por aí? A minha filha mais velha que é que chama Laura, então a gente já chama de Laura. É a charada da minha filha mais velha que chama Laura. E olha só, e o nome da sua filha qual é? Chama Lara. Ó, tá vendo? A gente é de Laura, Luara, Lara. E ela é filha única? É filha única, tem 10 anos. Mas hoje ela não pôde vir porque ela tem prova, não dava para faltar. Você é a Mônica, Mônica, né? Monteiro. Tá bom, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. E você é a Cristiane? Isso. Você tem quantos? Eu tenho 2 meninos. Eles estão aqui? Estão aqui. Matheus tem 11 e o Gustavo de 4 anos. O Matheus já foi lá na maquiagem, passou um gel antes do programa. Tá na idade da vaidade agora. Tá legal. E daí eu quero saber o seguinte, vocês já deram palmadas nos filhos? Nunca deram? Ficam em dúvida? Como é que é, Cida? Já deu e se arrependeu? Uma sim, porque ficou a marca. Eu chorei assim, mas... A mãe bate, é a mãe que chora, né? Mas não mostrei, né? Mas deu uma palmadinha assim, ficou a marca na coxinha e fiquei sentindo. E você, mãe? Não, eu nunca bati na Lara. Depois você vai contar também como é que você se controla, porque, enfim, né? Como é que faz para impor limite na hora pra nós. E a Cristiane? Eu também, assim, já dei nos 2, mais no pequeno do que no grande. O Matheus é muito tranquilo. Então, eu costumo brincar com as minhas amigas que quem me ensina a ser mãe é o Gustavo, porque ele testa a minha paciência diariamente. Então não depois é fácil. Eu quero saber o que vocês acham dessa lei aí, né? Também, tá bom? Segundo pesquisa Datafolha, a maioria dos brasileiros já apanhou dos pais, já bateu nos filhos e é contra o projeto de lei que proíbe castigos físicos em crianças. 54% dos entrevistados são contra a proposta. 36% revelaram ser favoráveis. Também participam do nosso papo o Lino Macedo, psicólogo, e a Denise Cesário, que é da Fundação Abrinq, que faz parte da rede Não Bata, Eduque. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo convite. Vocês também já bateram nos filhos? Eu não, mas eu já tive vontade de bater. O que nós podemos conversar depois sobre isso. Não bater e ter vontade, na prática... Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Do ponto de vista da criança, sim. Do ponto de vista da criança, porque, veja, bom, você é bailarina, Mônica.
você passa a gestualidade, entende? Porque tapa não é só físico, tapa é que tem vontade de te bater. O jeito da gente falar, a expressão física, o tom de voz. Isso já fere? Claro que sim. A criança é sensível. A criança, ela é muito mais... Ela é uma melhor leitora de corpo, até porque isso tem valor de sobrevivência, do que nós. É verdade. Que nós adultos. Algumas pessoas falam que você pode fazer isso na base da conversa. Você acha que isso dá certo, Denise? Dá totalmente certo. Então, eu acho que é importante a gente tratar um pouco do conceito de educação, né? E na perspectiva de uma educação positiva. Então, o que traz o projeto de lei? O projeto de lei, ele foi pensado em 2003, ele foi pensado por uma série de organizações da sociedade civil e naquele momento se instituiu a rede Não Bater Duque. Então, esta rede hoje é uma rede que ela é composta por organizações nacionais, organizações internacionais e pessoas físicas. E o que ela objetiva, né? E, infelizmente, ela passou a ser tratada como lei da palmada. Ela não é a lei da palmada, ela é uma lei que ela olha para a questão da erradicação dos castigos físicos e de práticas humilhantes e degradantes para crianças e para adolescentes. Quer dizer, porque não quer dizer que é só a palmada e o resto pode, exatamente, né? Coisas piores, às vezes. Então, por que o assunto vem à tona a partir da questão da palmada, né? Porque a palmada, ela pode parecer uma atitude absolutamente ingênua, né? Um ato corretivo. Só que a palmada, ela expressa, na verdade, a cultura da violência, né? Então, a sociedade brasileira é uma sociedade absolutamente violenta e, no contexto da formação dos indivíduos, ela também ainda está muito atrasada em relação a outros países. Só que eu acho que eu entendo quando ela falou eu que chorei e tal, porque realmente a criança em várias fases da vida, ela provoca a mãe, né? Ela tem momentos que a gente ainda mais, né? E daí você tem que respirar fundo, porque a criança, é difícil você ensinar para ela, não provoque a mamãe, ela vai te provocar. Eu acho que é a mãe que tem que aprender a como não se sentir tão provocada. Agora, Mariana, mas escuta o que ela falou. Eu chorei, mas eu chorei escondido. E ela fez muito bem. Porque bater e chorar na frente do filho é melhor não bater. E uma que eu tenho vergonha. Tem formas... Agora, se bateu, chora escondido, mas não mostra, porque senão, de novo, a criança pega essa ambivalência. Né? Porque... Não, eu não acho. Eu acho que se você chorasse na frente dela, ela ia entender que a mãe é humana, que erra também. Então, sabe? E aí tem que ficar aquela pessoa, Mônica, super poderosa. Para uma criança, mãe não erra, mãe é uma coisa linda. Então, mas eu acho que você vê a mãe chorando, é legal. Mas é legal a gente mostrar para o filho também que, olha, também tem o defeito. O problema da palmada, né, eu acho, é assim, ele é uma coisa paradoxal, porque ele expressa, ao mesmo tempo, um abuso de poder, no sentido de que eu posso te bater, eu tenho força, você não tem e tal. Então, naquele momento, ele expressa um abuso de poder. Ao mesmo tempo, ele expressa uma fraqueza. Agora, tem situação, e tem criancinha que eles são danadinhos, eles fazem tudo para te tirar do sério, vamos dizer assim. Eu acho que assim, é muito fácil. Então, muito fácil a gente manter o controle com uma criança extremamente comportada, como é o caso do Matheus, que tem 11. Sim, você sente isso em casa, você tem dois filhos. Eu tenho dois que são completamente diferentes um do outro, então foi muito fácil para mim. Eu tenho 3 que são completamente diferentes um do outro também. Eu educar o Matheus. O Matheus, eu conversava com ele o tempo inteiro, eu pedia para ele fazer as coisas, ele fazia, eu dizia não uma vez só e ele obedecia. Para mim, ser mãe do Matheus é muito fácil. Ser mãe do Gustavo, para mim, é difícil. Mas tem uma coisa curiosa aqui, porque você falou do seu segundo filho, que é mais difícil, você também falou dela, que é danada. A minha primeira também é o mesmo caso. Ela nunca apanhou. A Roberta também é mãe de filha única, né? Quer dizer, o filho mais velho tem sempre esse perfil que obedece? Agora, eu não sei também, a Mônica tem uma filha única, né? Eu não sei se também menina é um pouco mais fácil de lidar. Eu não tenho menino, mas eu vejo os filhos das minhas amigas, que eu não um sei, pouco mais difícil. Assim, se a minha mãe... Mas como que você faz, você é contra a palmada, para impor limites? Por exemplo, ela adora computador nessa fase que ela está. Se eu falo, Lara, você não estudou, não sei o quê, né? Aí eu pego e falo, bom, amanhã então não vai ter computador.
Então eu tiro alguma coisa que ela adora. Nós estamos tratando do conceito de educação positiva, né? Então, como é que você lida com a criança nos seus diversos aspectos? Então, o Gustavo e o Matheus, eles têm personalidades absolutamente distintas. Cada um, até pela própria faixa etária, eles têm comportamentos absolutamente distintos, né? O Gustavo está numa faixa onde ele está descobrindo o mundo, os seus amigos imaginários, e ele está na etapa de testar, não você, testar tudo, né? E nesse testar, ele vai testar também a própria ação e a reação, né? Ou seja, no processo de relacionamento que ele tem nesse momento, que está centrado na família, ele vai experimentar tudo. Os argumentos até científicos, os argumentos adultos, a criança não entende, sabe? Por exemplo, a criança está brincando, né? E está na hora de tomar banho para ir para a escola. Vai tomar banho, não vai. Vai tomar banho, não vai. Eu estou falando de crianças pequenas, né? Bom, ou eu me submeto... Ou você traz o chuveiro para a sala. Ou eu trago o chuveiro para a sala. ou eu me submeto no sentido dela vai sem tomar banho, enfim, aí precisa ver cada caso, né? Então, ou seja, o problema é, o que eu faço quando a criança não concorda, não se submete a uma instrução que eu acho que é necessária? Negocia com Mas peraí, ele está só fazendo. Então vamos saber. É verdade. Aí o que faz? Mas é que tem criança que é difícil, que não negocia. Mas daí o que você faz? Eu gosto da palavra negociar, mas até onde vai o limite da negociação? Porque as crianças, por exemplo... Tomar remédio, por exemplo. Tem que tomar. Cospem, elas choram, elas se viram. Quer dizer, é o direito delas. Agora, o negociar eu acho que é a melhor solução. Outra coisa também que eu gosto, além da negociação, Denise, é o exemplo, sabe? Quer dizer, as crianças prestam muita atenção na gente, nos adultos, sobretudo os pais e tal. Agora, o problema é que a negociação com criança tem limites. Eu acho que... Por isso que eu acho que senão ela fica dona da situação. Tem hora que você pega, não é bater, mas tem hora que eu abraço, meu bem, você está na hora de tomar banho, eu te abraço. Isso é a contenção física que você quer dizer. Entende? Porque senão, como é que eu faço? Pega e leva para o banho. O que eu acho complicado Pega e leva para a mesa, agora é hora de jantar. O que eu acho complicado é a indiferença, a permissividade ou o desamparo, né? Eu acho muito triste quando uma mãe fala assim, eu não sou boa mãe, eu não sirvo para isso, eu não devia ter filho. Eu acho isso uma pena, porque ela tem direito, ela tem filho. Então, a indiferença, sabe? Então, a permissividade, então, o entregar os pontos. Agora, é claro que é melhor negociar, é melhor, mas... Você não pode fugir da sua função de educador, porque senão vira um discurso, não pode... E dá trabalho, né? Dá trabalho, dá muito trabalho. O que eu queria saber da Cristiane, você que tem os 2 meninos e falou que já deu umas palmadas ali no Gustavo. O que você ficou achando do projeto da Lei da Palmada? Então, eu não sou contra o projeto. Eu entendo que, assim, existe uma linha muito tênue entre a palmada e o espancamento. Ela é muito tênue e eu entendo esse limite, né? E embora eu, às vezes, me exceda e acaba indo para a palmada, eu também fico como ela. Independente se deixou marca ou não, isso me incomoda, porque eu sei que eu não soube lidar com aquela situação. Então, eu não sou contra a lei, né? Eu acho que entendo todos os motivos pelas quais ela existe. Mas eu acho também que, assim, a questão da negociação, ela é realmente muito difícil. E eu vejo o Gustavo, por exemplo, na hora de tomar banho, quando ele não quer, não existe conversa ou qualquer negociação, a não ser eu ter que pegá-lo e falar com ele muito séria e muito firme, que aquele é o momento dele tomar banho. E ele vai esperneando e arrastado e chorando e gritando. Ele faz um escândalo que eu acho que a vizinhança inteira... Não, então, deixa eu contar. Eu vou contar rapidamente uma coisa. Guarda tudo que vocês querem falar para o próximo bloco, que eu tenho que chamar já, mas eu vou ter que contar uma história. O meu filho não queria escovar o dente. Eu não queria, levei até o banheiro, vai escovar o dente. Aí ele estava esperneando, bateu a boca na pia. Aí ele começou a chorar, e ele é muito pequenininho, e ele começou a chorar e falou, mamãe bateu, mamãe bateu.
a minha vizinha de cima interfonou, dizendo que ia me denunciar para o Conselho Tutelar porque eu estava espancando meu filho. Eu falava, não, ele bateu a boca na pia, não bato nele, não estou batendo nele. E ela disse que... Então, até no próximo bloco a gente vai falar com o advogado para saber, uma outra pessoa pode denunciar a partir de algo que ouviu e não viu. Foi presa na Suécia. Ixi, então peraí, já conta, peraí. Agora, mas eu queria só falar uma coisa, depois a gente vai. Mas, viu, Cristiano, o meu problema é o seguinte, lei já existe. O que eu sou contra é mais lei. O que eu sou contra é tirar das mães e dos pais... A família não pode ser desautorizada. A família precisa ser educada. Mas a lei não trata disso. Mas é mais lei. É mais lei, hein? Tá vendo? Por isso que é polêmico. A lei não trata disso. A legislação, ela trata de uma regulamentação aonde uma mudança de paradigma na sociedade precisa ocorrer. Ou seja, se no passado servia corrigir, disciplinar as crianças através da palmada, e era da aceitado, chinelada, né? Hoje isto não cabe mais. Deixa eu só dar uns dados aqui de outros países, que a Suécia foi o primeiro país a proibir qualquer punição às crianças em 1979. Em Portugal, a lei que proíbe castigos corporais e maus-tratos psicológicos foi aprovada em 2007, mesmo ano em que o Uruguai passou a reconhecer o direito das crianças de não serem castigadas fisicamente. Então, olha, no próximo bloco a gente vai abrir o bloco com uma reportagem da Rosângela Santos que fala mais sobre o projeto da Lei da Palmada e vamos ter aqui também um advogado que vai explicar mais essa parte, quer dizer, a mãe que der a palmada vai ser presa, não vai ser presa, como é que fica, né? O Papo de Mãe volta já. É adepto da palmadinha? Se for necessário, eu sou. Quando o senhor era criança, seus pais também davam umas palmadinhas no senhor? Lógico que sim. Agora, por que o senhor acha que a palmadinha educa? A palmadinha educa porque ela vai corrigir, é uma forma de corrigir, não só a palmadinha, mas também junto com palavras, o ensino e tudo, e vai educar com certeza, vai dizer para a criança que o que ela está fazendo é errado. Mas não é uma forma de agressão? Não, de jeito nenhum. Eu não me senti agredido todo o tempo que eu apanhei quando fiz alguma coisa errada. Muito pelo contrário, me senti corrigido. Quando você era pequena, seus pais batiam em você? Não. Nunca bateram? Nunca bateram. Eles conversavam com você? Conversavam, sempre conversaram. Criar um filho sem bater também, você vai criar seu filho como? Sem levar uma palmada. Você não pode ter um diálogo com ele, ao invés de dar a palmada? Ah, sim, conversa às vezes com ele. Conversa, tem que conversar, né? Quando você era pequena, seus pais batiam em você? Oxi, muito. De Baía de Facão, na Bahia. A senhora é contra ou a favor da palmada? Depende, mas sou contra, vamos dizer que eu sou contra. Já dei uma palmadinha dos meus filhos mesmo, mas quando eles eram pequenos, mas no lugar certo, que Deus já fez lugar certo para dar uma palmadinha, que quando precisa a gente usa, né? Tem lugar certo para dar palmada? Como é que é? Porque Deus fez lugar certo. Você viu, tem gente que até fala assim, não, eu dou palmada, mas eu converso também. Funciona, Denise, bater e conversar? Não, não funciona. De fato, o que precisa ocorrer é um diálogo, né? Existe uma grande dificuldade. Por que existe o processo de aplicar palmada, chinelada, beliscões? Porque, de fato, no passado, essa era uma forma de educar. Né? Ocorre que, conforme a sociedade avança, os direitos avançam, né? A forma de tratamento também em relação às crianças e adolescentes também precisa avançar. Né? Então, nesse aspecto, como é que a gente consegue estabelecer uma relação harmoniosa com a criança? Através, primeiro, do exemplo. A criança ela aprende muito mais pelo exemplo do que pela fala. Né? Quando você falar não para a criança, até o não precisa ser explicado para ela. Agora com a gente está aqui também o Dr. Ricardo Cabezon, que é presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB São Paulo. Obrigada pela participação. Bom dia. Quais são as penalidades previstas no projeto para os pais? Bom, o projeto, assim, uma coisa que é importante nós deixarmos bem claro, né? A maior crítica que não só dos advogados, mas dos professores de direito, a professora Maria Garcia acabou até de se pronunciar contra o projeto, porque na verdade é um projeto que era desnecessário surgir. Desde 88, com a Constituição Federal no artigo 227, que fala que
É dever da família, da sociedade e do Estado colocar a salvo a criança e adolescente de qualquer forma de violência. Né? Então, isso já para um bom intérprete, pingo é letra. Né? Depois nós tivemos o advento do Estatuto, já sempre foi. Sempre foi. Depois, na década em 90, nós tivemos o Estatuto da Criança e Adolescente com o artigo 18. O Código Civil, em 2002, também, lá no artigo 1637, ele fala que é suspenso o poder familiar ao pai que bate no filho. O projeto de lei, ele vem, na verdade, ratificar algo que já tinha, assim, carregando nas tintas o seguinte, olha, não pode aplicar a violência, tá? Ela seja um castigo físico, um castigo corporal, para fins pedagógicos ou não é admissível. E isso leva às hipóteses de suspensão do poder familiar, né? Então, ele leva só a suspensão, que eu acho que o que as pessoas têm muitas dúvidas é com relação, se você dá uma palmada, o que acontece com os pais? O que pode acontecer com os pais? Bom, são várias as repercussões hoje pela legislação atual. A repercussão qual é? Bom, o pai, primeiro ele pode responder, assim, vamos colocar em 3 partes, tá? Ele pode perder o poder familiar, ele pode também responder por dano moral, o STJ, há pouco tempo, há cerca de uma semana, ele decidiu que criança tem direito a dano moral, né? No erro diagnóstico que teve, e ele responde pelo crime. Eu queria pedir para vocês só uma coisa. Vamos assistir a reportagem da Rosângela Santos, que inclusive ela explica um pouco mais sobre o projeto da Lei da Palmada, e aí queria ouvir um pouco as mães e aproveitem para tirarem suas dúvidas aqui, tá bom? Então vamos assistir a reportagem que a Rosângela Santos fez. O projeto de lei é o número 2654/03 e altera o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente e do novo Código Civil. Diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito a não serem submetidos a qualquer forma de punição corporal, mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação de quaisquer propósitos, no lar, na escola, em instituição de atendimento público ou privado ou em locais públicos. A Lei da Palmada, como ficou conhecida, criou muita polêmica. Continua dividindo opiniões, inclusive entre os mais interessados no assunto. Eu acho que palmada, assim, às vezes é legal para a pessoa entender, porque às vezes conversando não dá certo. Os pais não devem bater nas crianças, eu acho que só conversar dá um castiguinho aqui, um castiguinho ali, dá tudo certo. A escola fica na Zona Sul de São Paulo, tem quase 800 alunos e segue uma linha humanista. A maioria das famílias, segundo o diretor pedagógico, acredita mesmo que o diálogo é melhor que o castigo físico. Com medo, né? O medo não traz uma disciplina consciente. Uma criança que é educada com medo, com repressão, na primeira oportunidade que ela tem de dissimular, ela vai fazer alguma atitude errada. Né? Então, nós acreditamos que a educação ela deva se dar pelo processo da consciência, do diálogo. E eu repito, isso não significa frouxidão, não significa que não haja firmeza e que não seja colocado o limite. Os jovens admitem que existe castigo pior que uma palmada, um tapa ou um beliscão. Eu acho que vale mais a palmada do que não sair, né? Meu pai, quando eu faço alguma coisa errada ou alguma coisa que meu pai não goste, ele me deixa de castigo, eu não posso ir no shopping, não posso usar computador, essas coisas. O professor Paulo Sérgio Pinheiro, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, que é também membro do Conselho Interamericano de Direitos Humanos e participou da elaboração do relatório sobre o castigo corporal e os direitos humanos das crianças e adolescentes no ano passado, é totalmente a favor da Lei da Palmada. Não existe palmadinha. A palmada, ou palmadinha, ou palmadona, sempre é uma violência. Por que não se pode dar palmada em cachorro, gato e em mulher, né, depois da Lei Maria da Penha, e as crianças podem continuar a receber palmadinha? Isso é um desrespeito total, porque as crianças têm direitos. E como é que você quer educar uma criança na paz? Não é esse o debate brasileiro? Nós queremos que não haja violência, que não haja crime, que não haja conflito, e você tentando educar as crianças através da violência. Para ele, a palmada é um tipo de violência que pode, sim, gerar violência. Os pais acham que os filhos, que as crianças, são propriedade deles e eles podem fazer o que quiserem. Ora, isso não é a situação no século
21. Os filhos não são propriedade dos pais. Os pais têm enorme responsabilidade em termos de educar, pôr limites, criar disciplinas alternativas construtivas a simplesmente espancar as crianças. Eu fui, sabe aonde? Eu faço um grupo de mães que eu me encontro uma vez por semana com uma psicóloga e que ela faz uma reunião em que a gente discute como que a gente vai dar limite, como que a gente vai criar essa criança. 1% da população brasileira eu acho tem que essa gente, peraí, vamos ouvir as outras mães. Eu acho que assim, e a é tudo muito bonito na teoria. E aí eu vou pegar o caso da Mônica, que assim, tem condição e tem oportunidade de ter toda uma assistência para ser a mãe que ela é. Não, e eu acho também diferente aí, porque é uma menina e você tem dois meninos. E também assim, o temperamento, não só por causa do sexo. Porque no primeiro bloco, vocês até colocaram essa questão, e eu vou dizer que se fosse minha mãe que estivesse aqui, ela ia dizer que eu fui milhões de vezes pior do que meu irmão, que é mais novo que eu. Então, eu acho que é mesmo uma questão de temperamento, muito, né? Eu até brinquei, né, quando a gente se encontrou lá fora, que eu tô inteira. Ela apanhou bastante. Eu apanhei porque eu tinha um motivo, e eu sabia porque eu estava apanhando. Essa prática com os filhos dela. Nós estamos falando exatamente Mas disso, depende, né, de um Denise, porque assim, olha, com o Matheus, eu fui uma. Não sou contra a lei, mas eu sou contra a forma como a lei é imposta, sem dar nenhum amparo à família, porque isso não existe. Não, mas ela dá amparo. Não existe. Ela dá amparo à família. Ela dá que amparo, gente? Ela dá amparo. Acho que o Ricardo poderia tratar um pouco permitir, eu explico para vocês. Hoje, se você quiser fazer uma terapia com um psicólogo, pela prefeitura ou pelo governo do estado, você fica meses numa fila. Então, ó, gente, peraí, calma, gente. Eu sei que tem muita gente, o assunto é polêmico. Eu só quero pedir para vocês o seguinte, vamos ouvir um pouquinho a Cida também, para ouvir a opinião das três mães e daí a gente... porque a Cida, ela está com uma dúvida aqui que é importante. Porque ela sente também. Então, até hoje ainda ela sente. Ela fala, mãe, você lembra quando você fez uma marquinha? Mas fala, qual é a sua dúvida? Então, aí eu queria saber hoje, se acontecesse isso e eu fosse denunciada até por ela ou por um vizinho, o que aconteceria comigo? Acho que o extremismo, tanto de um lado que pode bater, com o outro lado que eu não posso pegar, chamar atenção no meu filho porque seja um dano moral. Não, peraí, então também nós temos que ter bom senso. Mas isso que a Cida perguntou, ela deixou a filha com marca. Se alguém viu, foi lá e denunciou, falou, ela bateu na... Cida, isso não pode acontecer. E, na verdade, esse tipo de situação, ele te expõe demais. Ele te expõe não cortando, mas é assim, ela é uma criança assim que não faz isso. Ela não vai fazer, só que ali ela pega meus cremes, ela pega minha acetona, ela pega o que tiver. Como ela várias crianças. Tudo. Cida, aí eu falo, Luara, não faz isso. Tá bom, mãe. Ela fecha o quarto da irmã dela, que tá vazio. Ali você pode procurar que ela tá fazendo pior, rasgando... como é que fala? O colchão, ela puxa as linhinhas. Agora, a dúvida que eu fico é a seguinte, quais as consequências de uma criança que apanha, não no seu caso, numa criança que apanha constantemente dos pais na vida adulta? Bom, com certeza ela vai ser um agressor futuro, né? Porque nós estamos falando, a criança ela copia, ela vive do exemplo do adulto e ela vai buscando a sua referência dentro da família e no comportamento dos seus pais, né? Então, apanhar enquanto criança levará este processo à repetição quando Mas eu entendi o que a Cida e a Cris falaram, porque quando a gente fala, a lei dá apoio, uma coisa é a lei dá, outra é as pessoas saberem que a lei dá e que apoio é. Assim, a minha pergunta, aí vem a minha pergunta. E quando procurarem ter, porque se demora 2 anos para atender... Então hoje existe a lei, então tá bom, a gente tem a lei aqui, daí tem aqui eu e a Cida que nós assumimos, assim como tem milhares de mães que... E aí? E esses pais que não... Eu me incluo, que não sabem como lidar com determinadas situações. Como é que vocês, e aí eu pergunto para você também, Denise, qual é a estrutura, qual é o apoio que vocês vão dar para esses pais, para que eles aprendam a educar sem bater? Bom, posso começar um pouco, se puder complementar, é o seguinte, realmente da criação de uma estrutura do dever ser para aquilo que existe uma distância enorme.
né? A população ela tem direito a tanta coisa, que é tão bonito na lei, o próprio estatuto é maravilhoso, só que na prática ele não é aplicado. O Estado tem tantos programas que está na lei, a lei de planejamento familiar já fala que tem que ter programa para educar durante a gestação, né? Quando nós falamos, por exemplo, para o pai e para a mãe, ele tinha que ter um apoio permanente. Aí fala, não, mas eu tenho pela estrutura, vai lá, como você muito bem colocou. Eu tive um pai que nós atendemos, né? O pai nunca encostou a mão na menina, mas ele batia na mesa, uma vez ele colocou a faca em cima da mesa. A menina, na destituição do poder familiar, no dia da audiência, ela ouviu a voz dele, ela urinou nas calças de ouvir a voz dele. Aí fala, mas eu nunca bati. Não precisa. O que você fez é terrorismo. Ameaça, né? Eu vou aproveitar para, junto do que elas falaram, ler a pergunta de uma telespectadora, porque os nossos telespectadores também participam, durante a semana eles enviam perguntas sobre o assunto, então eu vou ler aqui o e-mail enviado pela Carmen, de São Luís do Maranhão. Obrigada pela sua participação. E ela diz o seguinte, olha... Olá, Papo de Mãe, sou professora e me interessei por esse assunto da palmada. Gostaria de dizer que muita gente acha desnecessário haver uma lei que proíba a palmada, mas eu acho interessante que a lei tenha levantado a questão para um maior alerta para a sociedade, porque a lei serve para chamar a atenção para uma problemática social, porque nossas crianças estão sendo maltratadas em seus lares e nós, professores, vemos isso direto nas escolas sem muitas vezes poder fazer nada. Ela está correta, né? E aproveitando e respondendo a pergunta, o que a legislação ela pode trazer de benefício? Exatamente a implantação de programas de apoio às famílias, né? Às escolas, para que a gente possa, de fato, ter um suporte para a família. Né? Então, o primeiro passo da legislação... Senão a lei não vai sair do papel, gente. Exatamente. Não sai do papel. E eu tenho aqui a participação de uma outra telespectadora, a Thaís Santos, que é psicóloga de Teresina, Piauí. Ela pergunta o seguinte, obrigada, Thaís. Até que ponto a palmada interfere na educação dos filhos? Pro bem ou pro mal? Como é que é? Quer responder ele? Professor Lira. A palmada é boa? Não. A permissividade é boa? Não. A falsidade é boa? Não. A mentira é boa? Não. A chantagem é boa? Não. A sedução é boa? Não. Porque senão, gente, eu troco de... Eu troco, digamos, de estratégia. Veja, eu gostaria que uma lei tivesse esse poder de resolver os problemas. Eu gostaria, todos nós gostaríamos. Matar também não pode, né? A lei, tem lei, ela organiza, tem ela tem uma série de funções, ela regula. Mas a lei não modifica comportamento. Eu vou ter que chamar o próximo bloco. A gente estava feliz. O problema é que os pais precisam de ajuda, eles precisam mas de verdade, não é esse negócio, né? Eu peço uma ajuda que 2 anos aparece, olha lá, e já acabou. Mas toda ajuda dá trabalho, você tem que ir lá, você tem que comparecer, exatamente, você não pode tem faltar, que responsabilizar. Sabe? Não é assim também, porque... Concordo com você, dá trabalho. Gente, vou ter que interromper vocês para chamar o próximo bloco. Só queria concluir, achei interessante a Carmen, que escreveu do Maranhão, porque ela é professora e tem essa preocupação, porque muitas vezes é na escola que se percebe o que está acontecendo dentro de casa, né? Sobre isso eu gostaria de fazer um comentário sobre palmada na escola, tá? Ah, não, tudo bem. Acho que é uma outra... A gente pode conversar. Vamos no próximo bloco falar disso, porque na verdade antigamente tinha castigo na escola também. Palmatória. Não tinha, hein, Linda? Tinha castigo na escola. Vamos falar no próximo bloco do castigo na escola. E da vez do pai também. O Papo de Mãe volta já. Porque a criança não vai aprender apanhando. E bater não vai adiantar, não vai resolver o problema. Uma criança apanhar, ela vai ficar agressiva no futuro. A senhora dá palmada no menino ou não? Não, castigo. Castigo? Que tipo de castigo? Coloco num canto, tiro as coisas que ele gosta, coisa do gênero. Quando a senhora era pequena, a senhora costumava apanhar dos seus pais? Sim, e muito. Muito? É muito. De chinelo, cinto? Cinto, Mandava ajoelhar no milho? Ajoelhar no milho, espada de São Jorge, vara de marmelo, tudo isso. E o que a senhora sentia em tudo isso? Na época, tinha respeito. Meu pai não precisava fazer nada, só olhava. Você dá palmada nele? Não, eu não dou palmada nele. Mas se necessário futuramente, sim, eu sou mãe dele, eu acho que sim, não para machucar. Quando você era menorzinha, seus pais batiam em você? Batia. Quem nunca apanhou, né?
Ela levou muita palmada? Muita. Então você também era muito levada? Não tanto, imagina, que ela era muito quietinha, obediente, mas era muito enérgica. Ah, ela batia porque gostava, então? É, alemão já viu como que é, né? Mas falei, mãe, eu não fiz nada de errado, por que isso? Eu chorava falando isso pra ela. E o que ela alegava pra você? Ah, me desculpa, que eu sou muito rígida mesmo. Eu vou tentar melhorar. Depois de muitos anos, ela me falou, minha filha, eu sei que eu errei, né? Aí ela parou com isso. Aí as coisas foram melhorando com diálogo. Todo mundo aqui apanhou, não apanhou? Não apanhou? Não apanhou. Mariana, que o Lula tem quantos filhos, Lula? 10 filhos. 10 filhos. Certamente um diferente do outro, Lula. Totalmente. E você já deu umas palmadinhas? Você apanha deles, Lula? Ah, já dei umas palmadas, mas assim, eu não costumo bater. Não. Não gosto. Mas eles não batem em você? Não. E a sua mulher bate, dá palmada? A minha segunda mulher gostava, mas eu tirei esse costume. Ah, é? Que Lá bom. em casa ninguém apanha. Olha, porque eu tenho uma pesquisa aqui, Datafolha, sobre a lei das palmadas, e o levantamento apontou que as mães batem mais nos filhos que os pais. Entre as mães, 69% admitiram ter dado algum tipo de castigo físico contra 44% dos pais. Porque também, em geral, estão mais tempo. Mas em geral, Eu posso falar de uma implicação, assim, para o futuro? Que não é nem nessa linha. Eu acho o seguinte, uma criança que apanha, assim, regularmente, etc., ela fica inibida. A autoestima dela? Ela fica com medo, etc. E ela até pode ser um adulto bem-sucedido, profissionalmente falando, etc. Mas algo dele está contido. Eu acho assim que não necessariamente quem apanha bate. Mas eu acho assim que muitas vezes o medo, a restrição, etc., nos tornam adultos medrosos, se eu posso usar essa palavra, às vezes covardes, no sentido de não experimentar muitas coisas. E isso tem consequências. Depois que você ficou sabendo desse projeto da Lei da Palmada, tal, aí você começou a repensar o que você podia fazer, ficou assim, se sentiu ameaçada? Assim, já na hora mesmo, a gente já se sente ameaçada, porque desde que você deixa um sinal, na escola vai ver, é uma amiguinha que vai no banheiro junto, nossa, você já fica com medo, né? E assim, eu fiquei com medo, e agora sim, mais ainda, porque assim, vira e mexe, ela pergunta. Não, ninguém vai fazer nada, você tá grávida, ó que linda, esse negócio de bater papo, eu vou bater papo, não, diálogo é o seguinte, gente, eu acredito um diálogo na argumentação, mas se isso fosse tão fácil, os casais não tinham tantos conflitos. Mas ninguém está dizendo que é fácil, mas é um exercício. Então. Peraí, ó, já que tem pouca gente falando, vamos ouvir o Reginaldo. Quero saber de você, já. Você tem 2, você apanhou, você bateu, como é que é lá na sua nunca casa? Bati nos meus filhos, mas eu apanhei. Da minha mãe, do meu pai, nunca tomei um tapa. Então, E a sua mulher bate nos seus filhos? Minha mulher também não. E você tinha mais medo do teu pai ou da tua mãe? Tinha medo mais do meu pai. Então. Que não batia. Mas você acha que o seu pai não batia porque você ficava mais Porque com a sua mãe? Batia, ele precisava bater. E daí você ficava... Não, porque... Mas você irritava mais a mãe também? Não, é porque eu aprontava, né? E aí o meu pai não estava presente. Mas aí a ameaça maior, vou contar pro seu pai. Mas a mão do meu pai eu sabia que era muito mais pesada. E aí... Eu sou mãe também. Quem é mãe sabe que é um exercício de paciência. Às vezes você perde a paciência. Você já perdeu a paciência, assim, de gritar, de puxar com força? Você fez alguma coisa já, assim, Então, uma que você coisa que eu acho que é perdeu a paciência? legal, que ajuda, é difícil, mas é ir pro lúdico. Por exemplo, você começa também a fazer fazer uma palhaçada, ou então vou arrancar roupa, sei lá, a criança fica olhando e fala, nossa, minha mãe é louca. E eu acho que uma coisa do lúdico ajuda muito você, porque é só a palavra, a criança não fica, você ouve a primeira palavra, depois ela não ouve mais. Eu sou contra a indiferença, a permissividade, sabe? Então, deixa pra lá, então, ou então assim, não, eu não sirvo pra mãe, eu não dou conta. Você serve tanto assim, você tem filho de 21 anos, dá grávida de novo, você quer coisa mais bacana que isso? Olha, eu queria aproveitar, a gente falou com o Lula que é pai, o Reginaldo é pai, o Lino é pai também, o Ricardo é pai também? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Você está se preparando? Tá, já está encomendado. Tá encomendado ou está encomendando? Está no gerúndio, encomendando. Encomendando. Porque já está no projeto. Tá bom. Então a gente vai ver agora a vez do pai com David Almeida sobre palmadas. O senhor já tem netos
Não tenho netos, mas casei tarde. Tenho um filho adolescente de 18 que me dá um trabalho tremendo. Eu dava uns tapas pedagógicos, mas de vez em quando com força também, porque não adianta, só na base da psicologia, da boa palavra não resolve. De vez em quando não é para machucar, mas uma batidinha pedagógica para criança pequena é bom. O senhor tem filhos? Tenho 3 meninas. De que idade? 38, 34 e 32. Bom, elas já estão mais adultas, mas já foram crianças. E quando elas eram mais novas, como é que era a educação? A educação em casa é super liberal, não tem nada proibido. Não tinha um negócio de às vezes ter que dar uns tapinha para poder dar um corretivo? Nós nunca apanhamos os nossos pais e nunca batemos os nossos filhos. A educação sempre foi em casa o exemplo dos pais e dos avós. Quantos anos ele tem? Tem 2 anos. Dá muito trabalho? Não, é gostoso. Às vezes precisa dar um puxãozinho de orelha, uma palmadinha assim para... Palmadinha precisa às vezes. Teve uma vez que minha mãe me deixou de castigo, eu preferi que ela me batesse. E ela não me bateu, mas me deixou de castigo. Qual é a idade da sua filha? 6 anos. 6 anos. Você briga muito com ela? Se eu brigo? Não, só falo com voz firme com ela para ela ter educação, mas não sou a favor de dar palmada nem bater, que não é por aí. Nunca precisou? Já me controlei, mas não faço não. Mas tem hora que um safanãozinho seria bem dado, mas a gente se controla porque senão fica parte para violência. Porque a criança, se bobear, ela domina a gente, né? Mas a minha mãe, ela tinha uma maniazinha de dar uma... Ela vinha com chinelo pra cima de mim. Essa chinelada acho que veio na hora certa mesmo. Eu até agradeço a chinelada. Agradecer a chinelada. Bom, outra coisa que eu queria perguntar aqui, um pai falou ali, palmada pedagógica existe, Denise? Não existe. A palmada não é pedagógica. Pedagógica é o diálogo, a negociação. Sobre a palmada pedagógica, no século XX, a forma privilegiada dos professores, sobretudo na primeira metade. A gente estava esquecendo de falar da escola. Vamos lá. Na primeira metade do século XX, era a famosa palmatória. Então, os professores... Eles mantinham a disciplina na classe, o respeito, etc., que os professores hoje tanto se queixam, pela palmatória. O que era a palmatória? Palmatória é palmatória mesmo, e mesmo escola... Era um pedaço de madeira? Era madeira furada. E que bate como na mão. Como se fosse uma colher de pau perfurada com um cabo que... E não deixa sinal. O Ricardo falou que índio nunca bate, que o índio que bate no filho é expulso da aldeia. Estou falando da nossa cultura. Porque então, a comunidade é responsável pela criança nas comunidades indígenas. Assim, das raízes. Então, mas conclui, fala. Então, veja. Na escola. Então, eram, sobretudo, homens professores. Eu estou falando de educação básica, não estou falando de curso superior. Então, as crianças apanhavam. Isso ficou proibido. Um professor não pode bater, e os raros casos em que acontece, dá uma... Qual que é o grande problema dos professores, né? É justamente isso que a Denise está falando, que é aprenderem, né? A terem uma disciplina na classe, porque sem isso eles não podem dar aula, usando o diálogo, as atividades, não sei o quê, como recurso. E sabe qual que é a grande queixa dos professores? A apatia, a indisciplina, esses alunos de hoje, não sei o quê. Onde que eu quero chegar, né? Do ponto de vista histórico, né, a conquista de um direito merecido, que ninguém... Ela é lenta, sabe? Ela é longa. Não é assim, baixa aqui uma lei, não sei o quê, e de repente tudo se acaba. Ela é longa. Eu acho que a ideia da proposição do projeto de lei é exatamente reforçar isso, porque a lei ela já existe há bastante tempo, né? Então, e você propor um novo projeto de lei traz exatamente a discussão à tona e traz exatamente essa discussão que a sociedade precisa fazer. Então, de que forma a família precisa se adaptar a novas formas de educar, posto que a sociedade mudou, as crianças mudaram, as crianças têm direitos. Só da gente estar aqui conversando sobre isso já é um sinal, né? Claro. E de que forma o Estado consegue regulamentar também esta relação que está no contexto da família. Então, a lei ela não trata do aspecto de querer invadir a família na sua privacidade, mas ela trata de uma questão onde existe a necessidade
necessidade de uma renovação de um padrão de educação dentro da família, dentro da escola, dentro da sociedade, onde os direitos das crianças e dos adolescentes precisam ser preservados, né? Então, no passado, a criança ela sequer era vista enquanto um sujeito. Hoje, a criança ela é um sujeito de direito. Então vamos ouvir. Crianças e adolescentes elas têm opiniões, quer ver? Muita atenção. Qual é o nome dessa menina bonita? Luara. Luara. Luara, você vai ganhar uma irmãzinha? Como vai chamar a sua irmãzinha? Você sabe? A sua mamãe contou aqui pra gente. Você já sabe como ela vai chamar? Laura. Laura. E você está esperando? Hã? Eu ouvi ela falando. Você ouviu ela falando. E você vai ajudar a mamãe a cuidar da irmãzinha? Vou. Vai? E você gostou de ficar aqui no Papo de Mãe? O que vocês ficaram fazendo lá atrás? Brincando. Brincando? E me fala uma coisa, a mamãe é brava ou a mamãe não é brava? Mais ou menos. Sabe como que eu faço arte? Oi? Como que eu faço arte? Ah, quando você faz arte, ela fica brava. E você é uma... Daí ela tem razão de ficar brava quando você faz arte, né? E você é uma menina obediente? De vez em quando. Assim como de vez em quando ela fica brava. É assim em todas as casas, viu? E vamos saber desse rapaz, o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Quantos anos você tem? Eu seguro para você. Quantos? Ele está fazendo assim. Aí, quantos anos você tem? 4. Que livrinho você está vendo aí? Scooby-Doo. É? E você gostou de ficar aqui no Papo de Mãe? E me fala uma coisa, a mamãe é brava ou a mamãe não é brava? Não é. Não é, né? E como é que é lá em casa? Quem que faz mais bagunça, você ou seu irmão? Eu. Ah, então... Então vamos falar com o seu irmão, ó. Passa o microfone. O Matheus, né? O Matheus chegou lá e fez um penteado bonito, não foi, Matheus? Foi. Você gosta de passar gel no cabelo? Mais ou menos. Você tem quantos anos? 11. 11? E me fala uma coisa, seu irmão apronta muito? É? Como é que é? A mamãe fica meio... Fica. O que ele faz que deixa a sua mãe mais nervosa? Às vezes ele bagunça, quando ela deixa a cama arrumada, ele bagunça e ela fica nervosa. É? E você fica às vezes meio nervoso com ele também? Fico. Tá bom, olha, eu queria agradecer a presença de todos. Infelizmente acabou o nosso tempo, mas eu quero fazer uma última rodada. Quando que vai nascer a Laura? A Laura está prevista para final de janeiro e começo de fevereiro. Aí quando nascer, você manda uma foto que a gente põe no site do Papo de Mãe. Tudo bem, mando sim. Parabéns para você. Obrigada. Obrigada por ter vindo, imagina. Tá bom? E a Mônica? Eu quero ser convidada o ano que vem para ver se eu ainda não bati na Lara. Vamos ver, eu você chega também, lá. para saber se eu aprendi a não bater. Tá ótimo, tá bom. Obrigada por terem vindo. E o Lino? Ah, o Ricardinho... Ó, Ricardinho, hoje está muito disputado o assunto aqui. Você tem 20 segundos para você, segundos. Ricardinho. Não. 20 segundos, vamos pôr o reloginho do Ricardinho. 20 segundos. Então tá bom, 20 segundos. Eu apanhei da minha avó um pouco da minha mãe, quase nada do meu pai. E quando eu tive filhos, eu era muito novo, né? 20 anos, meu primeiro filho. E eu queria ser autoritário, ao mesmo tempo não queria, né, bater. Mas cheguei a dar umas palmadas. E eu aprendi com meu filho a não dar, porque uma vez eu ia para dar palmada e falei assim, calma, pai, a gente pode conversar. Ah, que fofo. Uns 5 anos, mais ou menos. Daí eu nunca mais. Foi isso. Legal. Eu adorei a molecada aqui. O Gustavo é um santo. Lino, para as mães, né, para quem ainda tem dúvidas, enfim, se tem algum site que você pode divulgar? Não tenho. Ou os telespectadores podem escrever para o nosso site e a gente encaminha as questões para você? Então, eu fiquei muito feliz aqui de conversar com vocês sobre esse tema. Esses temas de educação, processos de desenvolvimento e socialização, etc., eles são temas eternos, né? E quem diz que tem uma posição definida enfim, eu acho que pensa que tem, né? Até porque às vezes a gente pensa uma coisa, na hora faz outra. De... E a Denise, tem um site que você pode divulgar, Denise? Tem, olha, eu gostaria de deixar aqui o site da Rede Não Bate Eduque, que ele é um site bastante instrutivo e ele pode ajudar muito no processo educativo das crianças e dos adolescentes. O site é www.ednãobate.org.
www.nãobateeduque.org.br. Eu também gostaria de deixar o site da Fundação Abrinq. Nós temos um centro de documentação onde nós temos uma infinidade de publicações específicas de crianças e adolescentes que a gente também pode ajudar vocês. Até as mães que quiserem orientação, como a Cris e tal, podem acessar e vão encontrar lá o caminho para essa publicações e a gente está à disposição também para ajudar. Então, o site da Fundação Abrinq é www.fundabrinq.org.br. E não bata, eduque. Tá ótimo. E o Ricardo? Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, em nome da Ordem, né? Deixar também o nosso site. A Ordem tem um trabalho de ir nas escolas, de ir nas comunidades. Então, se precisar eventualmente que vá alguém para dirimir alguma dúvida, tirar alguma dúvida que o pai ou a mãe tem, estamos à disposição. É gratuito, né? Esse serviço? Gratuito, não tem honorários não, pode ficar sossegado. Isso é importante. Com a maior alegria, tá? Nosso site é www.oabsp.org.br. Então lá entre em comissões, Comissão de Infância e Juventude, entre em contato conosco para que nós possamos auxiliá-los. E eu tenho uma última informação. Para denunciar abuso ou exploração contra a criança e o adolescente, o governo federal disponibiliza um Disque Denúncia, é o Disque 100. A ligação é de graça de qualquer parte do país. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos registrou na central telefônica mais de 120 mil casos de agressão contra criança e adolescente de maio de 2003 a abril de 2010. Muito obrigada mais uma vez a todos por terem vindo. Eu queria fazer um convite a vocês. Assim que o programa termina na TV Brasil, começa o nosso chat no site do Papo de Mãe. Quem puder participar, os telespectadores conversam com vocês, fazem perguntas ali. É um convite para quem puder, tá bom? E na semana que vem, olha só, nós vamos bater um papo sobre obesidade. Seus filhos estão acima do peso? Alimentação errada, sedentarismo, o que fazer para evitar que as crianças e os adolescentes fiquem gordinhos e com problemas de saúde por causa disso? Você não pode perder o Papo de Mãe, domingo que vem tem mais. Até lá! E hoje, até às 9 da noite, o papo continua no nosso site www.papodemãe.com.br. Tchau! Tchau, tchau. Obrigada. Ricardinho, mais música para encerramento. Eu não sei viver sem ter carinho, é a minha condição. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Eu não sei viver preso ou fugindo,